Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Que nós possamos aproveitar este último dia do mês de agosto e também o último dia do mês vocacional. Domingo comemoramos o dia do catequista e estamos aqui para continuarmos a nossa caminhada, a nossa peregrinação, refletindo a palavra, mergulhando na palavra. Que Deus nos dê a sua graça. Estamos na 32ª semana do tempo comum e hoje encerramos o mês de agosto e vamos ainda rezar pelos nossos catequistas e por todas as vocações que nós celebramos ao longo desses 5 domingos deste mês de agosto. Rezemos juntos? Senhor, obrigado por chamar-me ao vosso serviço. Peço-vos sabedoria para bem cumprir a minha missão. Creio que estais sempre comigo e prometo que dentro do meu nada serás sempre o começo e o fim de tudo o que quiseres de mim, de tudo o que me chamastes a ser. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, continuando o Evangelho de ontem. Ontem nós começamos a refletir a respeito da missão de Jesus lá na Galileia, na sua terra, quando ele leu o profeta Isaías. E houve aquela confusão porque ele se revelou dizendo que era com ele que aquilo estava acontecendo. Bom, como as pessoas queriam matá-lo, jogá-lo de cima do ponto mais alto da cidade, ele saiu e foi para Cafarnaum. E lá ele começou a ensinar nas sinagogas e esse ensinamento era realmente um ensinamento que tinha poder porque tinha convicção. E as pessoas começaram a se admirar dessa fala e dessa proposta nova que Jesus trazia do reino de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 e 32, nós vamos ver o evangelista registrando essa admiração que o povo tinha por ele. E vai dizer justamente o seguinte: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Significa dizer, dá para entender que são vários sábados, ele estava na sinagoga ensinando a doutrina do amor, do reino dos céus. Ele não estava mudando a doutrina, mas ele estava aperfeiçoando a doutrina. E aí, no versículo seguinte, 32, vai dizer: maravilhavam-se de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Amados irmãos, de onde vinha a autoridade de Jesus? É claro que, primeiramente e antes de tudo, essa autoridade vinha da sua origem divina. Ele, como Deus, tinha autoridade para falar. Mas a autoridade de Jesus também vinha da sua experiência, da sua sabedoria, da sua vivência. O que nos dá a autoridade para falarmos do Evangelho é a experiência de Deus, a experiência do amor, a experiência da misericórdia de Deus em nossas vidas. É isso que nos dá autoridade. A convicção com que falamos do amor de Deus nos dá autoridade, porque nós precisamos falar daquilo que nós vivenciamos e não daquilo que a gente ouviu falar. Não é uma questão de ouvir dizer que Deus ama, ouvir dizer que Deus faz isso. Não, é preciso que nós tenhamos a convicção por ter feito a experiência do amor de Deus, por ter vivido ou por viver essa experiência do seu amor.
na nossa história de vida. Isso é que vai nos dar convicção. E dando-nos convicção da certeza do amor de Deus, claro que nos dará também a autoridade naquilo que falamos. A autoridade vem do conhecimento, da experiência, da intimidade com Deus. Jesus tinha autoridade, primeiro porque era Deus, lógico, mas segundo porque ele tinha essa intimidade com o Pai. Ele tinha intimidade com a palavra, ele tinha intimidade com a experiência do amor de Deus. E é essa intimidade que vai nos dar a convicção daquilo que falamos. E a convicção vai nos dar essa autoridade para falarmos às pessoas e para anunciarmos o Evangelho do Reino. É preciso então, amados irmãos, que nós busquemos fazer essa experiência. O amor de Deus é derramado sobre nós de tal forma e com tal objetivo que a partir da experiência, e é preciso que nós façamos essa experiência e renovemos essa experiência todos os dias, é necessário que nós façamos essa experiência do amor de Deus, sintamos esse amor de Deus, essa proximidade de Deus conosco todos os dias, para que dessa forma a nossa palavra, a nossa fala, a nossa pregação realmente chegue no coração das pessoas com a autoridade, com a convicção, com a certeza necessárias para que eles também sintam essa experiência, façam essa experiência do amor de Deus. São Paulo não conheceu Jesus, mas a convicção que ele tinha da pessoa de Jesus, a experiência que ele fez com Jesus era tão forte, era tão radical e era tão verdadeira que as pessoas, ao ouvirem ele falar, tinham a certeza de que ele tinha conhecido, tinha convivido com Jesus. E quando São Paulo dizia que ele não conviveu com Jesus, as pessoas ficavam sem entender como é que ele falava com tanta convicção, com tanta segurança, com tanta autoridade de uma pessoa que ele não havia conhecido. Mas Paulo não o conheceu pessoalmente, porque ele não era um dos 12, mas a experiência que Paulo fez do amor de Deus, da presença de Jesus, era tão forte, era tão real, era tão verdadeira, que ele falava com a convicção de quem tinha convivido com Jesus. Isso é que nós precisamos ter hoje, essa convicção de quem conviveu com Jesus. É claro que nós não vamos conviver com Jesus como pessoas, mas é preciso que nós tenhamos essa convivência com Jesus na vivência sacramental, na intimidade com a palavra. A vivência sacramental e a intimidade com a palavra nos darão esse crédito e essa certeza e essa convicção, como se nós tivéssemos realmente convivido com Ele. Porque no nosso dia a dia, na reflexão da palavra, na participação dos sacramentos, na intimidade com o Senhor, é como se nós estivéssemos tendo uma convivência, se não uma convivência física, mas uma convivência espiritual que nos dá essa convicção de que o Senhor está conosco, caminha conosco e nos ama com amor eterno. É isso que nós precisamos passar para as pessoas. Isso é evangelizar. Essa é a evangelização querigmática que nós precisamos anunciar e praticar todos os dias, em todos os lugares, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito e que nós possamos assim testemunhar querigmaticamente o amor que Deus tem por nós. Senhor Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito para que nós possamos te anunciar com a convicção de quem conviveu contigo. Que o nosso coração seja íntimo da tua misericórdia e da tua presença através da vida sacramental e da intimidade com a palavra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, até amanhã, quando iniciaremos o mês de setembro. Deus abençoe você. Fique com Deus.